E aí, fã de futebol, beleza? Você sabe o que faz um analista de mercado, também conhecido como scout? O convidado de hoje, o nome dele é Vinícius Castellassi, ele é analista de mercado do Red Bull Bragantino, um clube que vem crescendo muito nos últimos anos, tanto no cenário estadual quanto nacional também, né? Então, se você quer saber mais sobre essa função, sobre essa profissão, fica atento aí e bora pro vídeo. Vinícius Castellassi, meu amigo, gostaria de começar agradecendo aí a sua presença aqui, né? Ter aceitado participar desse bate-papo aqui. E queria começar te perguntando mais sobre a sua formação acadêmica, né? Onde você estudou, quais cursos você fez, tanto na época de faculdade quanto também depois da faculdade aí. Então se você puder contar aí um pouquinho para a gente. Beleza. Bom, primeiramente o prazer é meu. Muito gratificante estar aí conversando com você, a gente poder bater um papo. E isso aí, vamos lá. Bom, minha formação é em ciência do esporte, fiz ciência do esporte na UEL. Após isso, fiz a pós-graduação em Viçosa, pós-graduação em futebol. E isso foi minha graduação e minha pós-graduação, né? E durante a faculdade, eu fiz a mobilidade acadêmica, que a UEL proporciona, que é indo para Portugal, na faculdade de lá, na Faculdade de Motricidade Humana. Fiquei por 6 meses lá. E, além disso, depois da faculdade, durante a faculdade também, fazendo diversos cursos, principalmente na área de futebol. E fui me especializando na área de análise de desempenho, fiz os cursos da CBF, cursos da Quest, tudo isso para ir me capacitando, principalmente nessa área de análise de desempenho. Também fiz o cursos de scout, que também era uma área que já me interessava desde a época, e quando eu conheci a área de scout, eu falei, bom, um dia eu quero trabalhar nessa área, né? E aí, nesse momento, já estou trabalhando nessa área. Legal. Você comentou durante a faculdade, você teve a oportunidade de fazer essa mobilidade acadêmica, né, indo para Portugal. Vou perguntar sobre isso porque é algo diferente, né, do que a gente costuma aqui ter nas faculdades aqui no Brasil, ter essa oportunidade, né, de ir para fora. O quanto que você acha que essa oportunidade de ter estudado esses 6 meses em Portugal assim, te abriu a cabeça, te gerou de experiência, de conhecimento? Sim. Cara, foi uma vivência muito boa, me proporcionou conhecer pessoas com outras mentalidades, com outros conhecimentos, com outras visões de mercado, de ações no futebol. Além do conteúdo que eu recebi lá, de matérias, né, de estudo, de professores que eu pude ser aluno, a integração com outros alunos e o ambiente vivido ali me gerou bastante ânimo para dar novos passos e pensar em coisas novas para a minha carreira, para o que eu queria fazer no futebol. E a FMH costuma receber muitos estudantes estrangeiros, assim. É uma faculdade Sim. renomada em Portugal, né, onde o Mourinho estudou, aquela coisa toda, já tem um certo nome, né, dentro do país e fora Exatamente. também. Mudando mais para a sua área profissional agora, queria que você contasse para a gente a sua trajetória profissional até o momento, né, quais clubes você trabalhou, conta um pouquinho. Claro, claro. No último ano da faculdade, eu trabalhei como auxiliar e analista do Wilton Santana, no futsal. O Wilton Santana é uma referência hoje na área de pedagogia, de metodologia de treino, principalmente no futsal. Claro que isso dá para utilizar no futebol também, enfim. Então, após esse último ano, eu fui convidado a trabalhar no Pompeia Futsal, que era um time da cidade próximo de onde eu morava, que era Marília. E o principal motivo de eu ter aceitado essa oportunidade foi de que a Liga Paulista ia proporcionar a todos os clubes a utilização da ferramenta da Video Observer, que era um software que auxiliava na análise de desempenho. Mas após esse término da competição, eu falei, pô, o meu interesse real é em futebol, eu quero ir para a área de futebol. E aí surgiu a possibilidade de eu trabalhar no MAC, no Marília. Eu era um auxiliar da análise de desempenho. Basicamente, na minha função ali era, na verdade, fazer a análise prévia do adversário, passar para o nosso analista
principal, e aí ele bolar a estratégia com o treinador e tudo mais. Mas eu não fiquei até o final do ano, porque veio o convite para trabalhar no Sharjah, do Emirados Árabes, e no qual eu fiquei uma temporada. E depois do Sharjah fiquei por um ano, recebi o convite de trabalhar no Atlético Paranaense, trabalhei no Atlético Paranaense de 2018 até o final de 2019, e aí em 2020 iniciei minha trajetória aqui no Red Bull Bragantino, onde estou até hoje. Bacana, bacana. Você comentou agora há pouco que você trabalha hoje como analista de mercado, né? Também conhecido como scout. E queria que você pudesse explicar um pouquinho da diferença que existe entre o scout, né, o analista de mercado, e o analista de desempenho. Eu sei que são funções diferentes, se pudesse ilustrar melhor para a gente. Boa. Cara, acho que uma boa maneira, fácil, prática de conseguir diferenciar, basicamente é sobre a visão que cada um tem, né? Então, genericamente, óbvio, mas assim, o analista de mercado, eu tenho um foco maior no atleta. Óbvio que tudo que ele faz coletivamente, taticamente, também é importante, né? Mas pensando no olhar, o analista de desempenho, ele tem um olhar mais coletivo, né? E o analista de mercado, o scout, tem um olhar mais pro atleta. O analista de desempenho, ele tem uma influência maior no dia a dia, nos treinos, no jogo, né? Ele está interagindo ali com a comissão nesse sentido. Sim. Enquanto o scout é ali, observar os atletas, suas características, o seu perfil, e de acordo com o que o clube busca, para tentar encontrar a melhor opção no mercado. A obrigação do scout é trazer, enquanto a obrigação do análise de desempenho é fazer o cara performar, basicamente. Não, agora acho que ficou bem claro. Sim. Agora eu queria que você contasse como que é o dia a dia da sua profissão. Você já explicou mais ou menos ali, né, a resposta da pergunta anterior, mas se você pudesse contar mais como é a sua rotina assim, dentro do clube, né, dentro da sua profissão hoje. Claro. A ideia do scout é sempre trabalhar ativamente. O que eu quero dizer com ativamente? É nós irmos atrás de quem a gente quer, de quem a gente gosta e tentar trazer. E não esperar esse cara ser oferecido e eu falar sim ou não. Então, para que isso aconteça, no dia a dia a gente faz o que a gente chama de monitoramento, que é o dia a dia é assistir os jogos, anotar todas as informações, fazer os nossos relatórios, então pontuar aquilo que a gente, de acordo com o que é de diretriz do clube. Nós queremos jogadores assim, assim, assado, então eu vou catalogar, ou criar um banco de dados, inserindo esses atletas e falando o que tem, o que ele não tem, o que ele está de acordo com o que a gente precisa, o que ele, se ele vier, o que a gente precisa pontuar sobre, olha, ele precisa se desenvolver nisso, ele já tem isso, ele tem aquilo, e a todo momento que a gente for solicitado por uma demanda específica, ter os atletas para recomendar. Ou é um atleta que foge da curva, não está em um momento de carência no clube, ou até de janela aberta, mas a gente já reporta o atleta, já fala sobre o atleta, e às vezes já inicia alguma conversa, né? Então o clube já começa alguma conversa com o empresário, com o próprio clube, para que aquilo possa vir a acontecer, aquela transação acontecer. Isso de assistir os jogos, você diz, é sempre presencial, sempre indo aos estádios, ou tem jogos que vocês assistem mais pela TV, ou algum vídeo, alguma gravação? Boa pergunta. Cara, a gente, são as duas coisas, a gente assiste por vídeo, que a gente fala, e o in loco. O in loco, para mim, é o mais gostoso, é onde eu consigo entender melhor o cenário e ter mais convicções. Tá? Além de conseguir olhar para ele, não porque a câmera está me mostrando, mas eu consigo olhar para ele a hora que eu quiser. Ele pode estar fora do foco da bola e eu consigo observar. Vamos dar um exemplo. O time atacou e perdeu a bola, o goleiro repôs, deu um chutão. E muitas vezes eu gosto de observar se aquele atacante, se o extremo, né, o ponta, se ele fica impedido ou se ele já retorna criando uma situação de jogo para ele já, né? Outra coisa que o Loglock permite ver que é muito interessante é questões de comportamento, de mentalidade. Então você consegue ver ele reagindo em algumas situações que você não perceberia. Ou às vezes até algum estádio mais vazio, você consegue observar ele se comunicando, ele falando, o que ele fala, como ele fala. Então isso são coisas bem interessantes. E a outra forma é tanto pela TV, vendo ao vivo, ou em vídeo, que a gente tem um software que a gente consegue fazer downloads dos jogos e assistir esse jogo a qualquer momento. Então, se eu quiser assistir agora um jogo da 5ª rodada do
campeonato mexicano de 2019, eu consigo ter acesso nesse software e assistir, né? Sim. Então, por uma questão prática e de volume, a gente assiste mais jogos em vídeo do que em loco. Mas sempre que possível a gente vai nos estádios assistir, porque é como pelos motivos que eu relatei aí, na minha visão, faz bastante diferença. Sim. Acho que é o ideal, né? Porque assistindo o vídeo ou pela TV, você fica refém da imagem que você está recebendo pela TV, né? Então, o que você falou, você quer olhar um canto e a TV está filmando o outro. Então, exato. Realmente, em loco é muito melhor. Você comentou sobre a sua trajetória profissional, que você teve a oportunidade de trabalhar no Sharjah, né? Acho que a pronúncia certa é essa, né? Sharjah, um time lá dos Emirados Árabes. E é uma experiência totalmente diferente, né? Uma cultura totalmente diferente para a gente aqui no Brasil. Então, se você pudesse contar um pouco também de como foi essa experiência trabalhando lá, acho que seria muito bacana. Cara, para mim foi bastante interessante. Falando de dia a dia, de cultura, de dificuldades de lá. Inicialmente foi bastante tranquilo, tinha outros brasileiros no clube, o treinador, no caso, era português, então também já facilitava. Ajuda bastante. Ajudava bastante, né? E apesar do inglês ser a língua mais utilizada lá, foi como a gente foi se comunicando. E assim, hoje em dia o futebol lá já se desenvolveu bastante, mas acho que em 2017, quando eu fui, ainda estava ali em outro patamar do que está agora. Mas para mim foi bastante relevante de eu vivenciar, de eu ter essa experiência. Foi uma experiência no futebol profissional, já num nível bem maior, né, que é a primeira divisão lá. Pude utilizar diversas ferramentas, como eu disse, do software, a Video Observer que eu trabalhei anteriormente, eu pude utilizar lá. Isso foi uma vantagem criada antes, né? E o dia a dia lá, eu pude trabalhar com diversas categorias. Eu fui para trabalhar no profissional, mas trabalhei auxiliando nas outras categorias também. Isso foi bastante interessante. Foi um clube onde já tinha uma estrutura muito melhor do que a que eu trabalhei no Brasil, que no caso até então era Marília. Então, a estrutura do clube lá era muito boa, fornecia tudo que a gente precisava. E a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana lá. Conseguimos, dos últimos 10 anos, a gente teve a melhor campanha. Apesar de ser um sexto colocado, foi a melhor colocação nos últimos 10 anos naquele momento. Uhum. Conseguimos criar protocolos, criar ferramentas para que a gente desenvolvesse o trabalho. Eu acabei saindo no final da temporada, mas no outro ano seguinte, o clube foi campeão da liga, né? E acho que tem um pontinho uma parcela ali, de contribuição. parcela de contribuição. Uhum. E isso também foi bastante gratificante nesse sentido. Mas voltando a como foi lá, e aí, além do trabalho, o dia a dia também foi bem curioso, né? Tudo é diferente e tudo é novo. Tinha coisa que você tinha que fazer, porque o pai do menino gostava de ver os gols. Então, na categoria menor lá do sub-12, sub-13, o cara tinha que gravar o jogo, editar os gols e mandar para os pais, né? Desde isso até o profissional trabalhando, loucura de jogo, de dia a dia, de adversário e tudo mais. Então, me permitiu, assim, viver bastante coisas diferentes no futebol. Lá tem o Sheik, né? Então, o Sheik tal era pai do menino da categoria tal. Aquela categoria tinha quase a mesma atenção do que o futebol profissional, sabe? Os caras ficam meio dependentes nesse sentido e tudo mais. Mas foi muito bom mesmo. E agora está num nível ainda melhor, né? E profissionalizando cada vez mais os atletas. A gente tinha dificuldade de atleta que ele não trabalhava só como jogador, trabalhava como policial, que lá é uma profissão muito relevante na sociedade lá. Então o cara às vezes ficou de guarda do Sheik por 12 horas em pé e vinha treinar. Caramba! O cara tava cansadíssimo, tá ligado? Como é que você exigia dele fisicamente? Então as coisas foram se profissionalizando, com os locais recebendo melhor, né? Que antes os estrangeiros ganhavam bem, os locais nem tanto. E aí as coisas estão se profissionalizando a ponto de o cara conseguir ser só jogador, não precisar ficar 12 horas em pé antes disso, né? Então, isso impacta diretamente, né, no dia a dia. Com certeza. E os treinos lá pelo calor, os treinos lá eram à noite, então isso também foi uma mudança de dia a dia, né? De hábito, que você não está acostumado. Então, você trabalha o dia inteiro e aí depois vai para o treino, né? E isso
foi só uma questão de adaptação, nada demais, muito tranquilo, inclusive, mas, pô, Sim. treinar 3, 4 da tarde era inviável. Assim, o calor insuportável, né? Uma sauna 24 horas. Sobre o seu cargo hoje, né, como analista de mercado, como scout, quais você diria que são os maiores desafios dessa sua profissão hoje? Boa. Cara, eu diria que é chegar antes no melhor jogador, né? Acho que nosso objetivo é contratar, então a gente quer sempre o melhor. Então, assim, o maior desafio é chegar antes. Mas, junto disso, posso mencionar também que mesmo às vezes o atleta sem performar, conseguir entender, conseguir enxergar que ele é uma boa opção, né? Que ele tem margem para desenvolvimento, que ele atende às suas carências, suas demandas, tem as características que você busca e que você tem que trazer ele para o clube, mesmo sem ele ainda ter apresentado uma boa performance, um bom desempenho, e você já conseguir, ver nesse cara o que ainda ninguém viu e depois ver aquilo lá se reproduzindo de fato. Então, acho que esse também seria um grande desafio e é o que a gente busca, é o que a gente para isso que a gente trabalha no final das contas. Sim. Já analisar o hoje já pensando no amanhã, né? Pensando no desenvolvimento dele aí a médio e longo prazo, realmente. Exato. Qual você diria que é o momento mais marcante da sua carreira até o momento? Olha, como scout, acho que sempre que a gente traz um atleta para o clube, é marcante em si, né? Mas para não mencionar nenhum atleta pontualmente, até porque talvez eu não possa falar o nome, um momento bem marcante para mim, e aí eu vou dividir entre as duas conquistas, Sul-Americana e Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Eu estive presente nas duas, mas eu vou mencionar a Sul-Americana porque foi na Arena, eu estava presente no segundo jogo, e aí eu lembro até hoje o Thiago Heleno batendo aquele pênalti, uma porrada. Foi bastante marcante aquela conquista. Legal. Fechando essa parte de perguntas assim, mais focadas no lado profissional, né? O último que eu queria fazer é quais conselhos você tem para quem quer trabalhar nessa área, né? Tanto né, de scout, né? Eu ia falar tanto scout quanto analista de mercado, mas é basicamente a mesma coisa. Quais os conselhos você tem para quem quer entrar nesse mercado? Certo. Cara, acho que acima de tudo, primeira coisa, gostar muito do futebol, entender que não é mil maravilhas, assim como para os atletas, enquanto não chegar no time de primeira divisão e se manter lá, vai passar por diversas situações difíceis, né? Então acho que tem que amar e querer muito, ter bem claro aquilo. E eu acho que talvez um diferencial seja conseguir se relacionar bem com as outras áreas. Então acho que poderia ser um conselho legal aí, além de se especializar numa área, também conhecer bem as áreas próximas ali do que você faz. Sim. Afinal, hoje em dia o futebol é multidisciplinar, né? Então quanto mais você souber Exatamente. interagir com as outras áreas, mais vantagens você vai ter. Exatamente. Bom, agora vamos começar um lado mais descontraído da nossa conversa, perguntas mais pessoais para conhecer mais sobre você, suas preferências aí dentro do futebol. E a primeira pergunta clássica, qual o seu jogador de futebol preferido? O meu ídolo desde criança sempre foi o Ronaldo Fenômeno, então acho que não tem como eu citar outro. Então, é isso, é o Ronaldo. O estádio que você tem muita vontade de conhecer, estádio em qualquer lugar do mundo. O La Bombonera. Tem Bomboneira? bastante curiosidade de conhecer, mais factível por estar aqui na América do Sul ainda, Mais né? pertinho. Exato. Qual o melhor time que você já viu jogar? Rapaz, Tem essa muito aí. disso, né? O Brasil de 82, o Barcelona do Guardiola, né? Só dando alguns exemplos. Algum time que você viu que te marcou, assim? Cara, eu acho que eu vou falar o Real Madrid dos Galácticos. Acho que era bonito de ver, apesar de eles não terem conquistado, né, em números muitas coisas, mas são caras que se você parar hoje e falar assim, então deixa eu ver um jogo desses caras lá atrás, você vai ver que só tinha cara fenômeno ali, né? Sim. Acho que seria a minha resposta também. O esporte preferido depois do futebol. Imagino que o futebol, né, seja o seu esporte preferido, né? Mas qual seria depois do futebol? Futsal, vale? Vale, opa. É isso, né? Um atleta preferido, assim, fora do futebol. Qualquer outro esporte sem ser futebol.
Cara, eu diria o Guga, pela carreira que ele teve, pelo simbolismo que ele teve. Então eu diria o Guga. Boa, boa. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? O que você gostaria de ter? Caraca. Pô, voar. Talvez voar fosse uma coisa interessante, ia facilitar, ia proporcionar algumas coisas bem legais. Acho que voar poderia ser uma coisa interessante. Legal. Seu filme preferido? Cara, não vai ter a ver com futebol, mas vai. Não, mas não precisa ter a ver, não. Qualquer Foi. coisa. Você me pergunta, é o primeiro que me vem à cabeça, então é ele que eu vou responder. Acho que é o Forrest Gump. Sim. Clássico. Bastante interessante por diversas maneiras ali, de reviravoltas, de inspiração e tudo mais. Acho que é um filme que eu gostei muito. Boa. Para fechar aqui a nossa conversa, a última pergunta que eu queria te fazer é como você gostaria de ser lembrado? Cara, eu acho que eu tenho um sonho de trabalhar, por exemplo, na seleção brasileira, né? Então eu vou emendar isso com o fato de ser, ter uma função, ter um papel, ter uma participação, por exemplo, numa conquista da Copa do Mundo, né? Estar envolvido na seleção, participar da Copa do Mundo e ainda conseguir ser campeão, né? Acho que seria magnífico. Seria o sonho. Acho que é por aí. Cara, eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite, né? Agradecer mais uma vez. Pô, você é um amigo que eu tenho aí, faz um tempo que a gente não conversava, mas pô, quando a gente reencontra, parece que não passou tempo nenhum. Espero que tenha curtido aqui a nossa conversa. Se quiser falar mais alguma coisa aí. Não, show de bola. Eu que agradeço, foi um prazer. Como você disse, muito bom reencontrar, a gente trocar uma ideia aí. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente aí em algum lugar para a gente conversar mais e encontrar o pessoal da nossa época ali da faculdade. Mas obrigado aí pelo convite, foi um prazer participar e parabéns aí pelo canal. Isso aí, valeu. Se você achou da hora esse vídeo, não se esqueça de clicar no botão ali de curtir. Se inscreva também nesse canal, agora, principalmente no começo, vai me ajudar bastante. E fica à vontade para compartilhar também. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Agora que você queria... Já errei tudo. Corta esse negócio aí que agora eu tô errado nas datas. Você falou que você trabalha como analista de desempenho. Não, tô eu confundindo já. Bem profissional, esqueci de tirar a internet. Aí que vai passar um avião aqui. Eu comecei a ouvir o barulho também. Último gole para terminar. Ainda bem que existe edição, né? Espero que tenha ficado bom.